Olá, boa noite. Eu sou Marcela Marjorie, servidora do Ministério Público, lotada no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, ligado à Escola Superior do Ministério Público. E nessa noite, estou aqui para conduzir essa live. Deixa eu ver se a nossa convidada já está aqui participando. Vamos lá. Enquanto eu não acho ela aqui conectando, eu vou apresentar o tema da live de hoje, que tem como tema pandemia, emergências humanitárias e saúde mental. Essa live tem como iniciativa do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, com apoio da Escola Superior do Ministério Público. Nossa convidada é a doutora Lisiane Cisne, que é médica psiquiatra, doutora em psiquiatria pela Universitat Autònoma de Barcelona, preceptora da residência de psiquiatria do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, psicoterapeuta e psicanalista. Vamos lá se eu consigo conectar aqui com ela. Doutora Lisiane, dá um tchauzinho aí no comentário para eu chamar a senhora aqui. Vamos lá. Isso, agora vai dar certo. Tá conectando aqui, já vamos iniciar. Oi! Olá, boa noite. Tudo bom, Marcela? Tudo bem? Um prazer recebê-la. Muita gratidão por aceitar esse convite, né? E por enriquecer esse momento do Ministério Público nessa noite, com um tema que é tão importante, que a gente pode dizer com certeza que a saúde mental da população em geral tem sido uma preocupação já há alguns anos, que tem sido relevante, e com esse tempo de pandemia, então, estourou, né? Agora se fala muito nisso. Que bom que estamos preocupados com isso, não é? E eu queria que a senhora iniciasse sua fala expondo de uma maneira geral sobre o tema, quando nos referimos a emergências humanitárias. O que isso quer dizer? Marcela, queria primeiro dar boa noite a todos que estão aqui conosco, agradecer ao Ministério Público esse convite, principalmente a doutora Enéas e a doutora Isabel Porto, que me fizeram essa gentileza. Estou muito feliz de estar aqui participando desse momento. Espero que a gente consiga contribuir cada vez mais para diminuir essa desinformação que nós estamos vivendo nos dias de hoje, o que é uma coisa bastante difícil. E por isso a ideia da gente conversar um pouco sobre essas emergências humanitárias e o que elas têm a ver com esse nosso momento, né? E o que isso tudo tem a ver com a saúde mental? Então, falando um pouco, né, das emergências humanitárias, eu vou seguir aqui uma linha que eu tenho mais ou menos assim organizada para a gente ir conversando. Vamos lá. Essas emergências humanitárias, elas abrangem situações variadas. Elas geralmente podem ser agudas, elas podem ser crônicas e elas podem ser causadas por desastres naturais. Desastres naturais como guerras, pandemias, situações de desastres industriais. E tudo isso pode levar a muita angústia, a situação de estresse que as pessoas vão passando. Essas situações, elas combinam vários fatores. E muitas vezes esses fatores, eles são desconhecidos. O fato da gente ter fatores desconhecidos, eles geram muita frustração, principalmente quando a gente precisa de resposta rápida. E nós queremos também respostas claras. E isso, às vezes, não pode ser oferecido, porque, às vezes, nos falta um padrão regular de reconhecimento de no nosso caso, determinada doença. E o que a gente precisa fazer quando ocorre uma situação de emergência humanitária? O que acontece? Muitas vezes nós temos deslocamento de grandes pessoas, nós precisamos atender um número muito grande de pessoas.
E isso, nós temos que ver, então, serviços de assistências básicos para ver a parte de alimentação, de abrigo, de inclusão social, proteção. O cadastro dessas pessoas precisa ser feito. Os serviços de saúde, nós precisamos ter pessoal sanitário preparado, nós precisamos ter equipamentos, nós precisamos ter medicamentos, o desenvolvimento de protocolos. Pensamos numa situação emergencial, humanitária aguda, então esses protocolos precisam ser rapidamente desenvolvidos. As políticas precisam estar envolvidas nesse momento. É necessário que a gente tenha um movimento muito rápido para essas políticas englobarem essa situação que se apresenta. E se a gente for falar assim, especificamente no caso da saúde, dos serviços de saúde, nós podemos nos deparar, no caso de emergências humanitárias, com superação da capacidade do sistema de saúde. Então, tanto o pessoal da área de saúde, como dos equipamentos, ou de ambos, o que nós estamos vendo muito nos dias de hoje. Né? Uma grande superação do que nós temos para oferecer, tanto de pessoal da saúde, como de equipamento da saúde. E quais são esses desafios? Né? O que nós podemos fazer no momento desse? Nós precisamos mobilizar a vontade política e os recursos. E mobilizar a vontade política, às vezes, é muito difícil. Nós estamos vivendo um momento de um grande confronto. Então, esse é uma situação muito delicada, porque nós temos que mobilizar a política e nós temos que mobilizar os recursos para que tudo isso aconteça. Nós temos que priorizar e alocar esses recursos. Nós vamos precisar capacitar os profissionais. Nós vamos verificar e definir protocolos, definir medicações. Nós estamos vendo aí várias informações. Hoje é cloroquina, amanhã é outra medicação. Já estão pesquisando antidepressivos. Então, ivermectina. Então, os protocolos precisam ser desenvolvidos. Estou pensando aqui, lhe interrompendo rapidamente, que o Brasil não foi o primeiro país a ser atingido com isso. A gente já tinha experiência de outros países. E mesmo assim, a gente vendo tudo que os outros países passaram, a gente está tendo tanta dificuldade. Né? Imagina para quem chegou essa onda dessa pandemia antes, o desespero, a loucura, né? A gente, de certa forma, teve um privilégio de ainda ter a experiência alheia para ter as nossas iniciativas. E mesmo assim é muito difícil, né? Porque como a gente estava falando, as informações não são informações claras. Nós saímos com vários protocolos. A saúde saiu com muitos protocolos para chegar a uma coisa mais ou menos clara agora. E nós não temos um tempo razoável para desenvolver pesquisas para saber o que realmente funciona e o que realmente não funciona. Ora, se nós não estamos ainda nem com conhecimento geral do vírus, do que ele realmente causa. Estão aparecendo sintomas de pele agora. Então, não teve tempo para nós avaliarmos isso de uma forma adequada. A saúde não é uma coisa tão imediata, não é mágica, né? Ela tem que ser testada, é ciência. E isso, sim, se a gente for pensar nos desafios à saúde, a gente tem que pensar que fazer esses protocolos. Mas, além disso, a gente tem que transportar materiais. Às vezes, nós vamos precisar fabricar esses materiais. Isso já estamos vendo aqui no Brasil. Nós estamos vendo que existem várias universidades, vários serviços que estão fabricando seus próprios materiais. E isso é uma coisa, um salto muito grande, a tecnologia nesse ponto. As impressoras 3D, né, tem ajudado bastante, é incrível, uma coisa que você jamais poderia imaginar que ia servir para isso. Mas que bom, que tem servido de alguma forma, e mesmo assim não tem sido suficiente, né? E é um momento muito importante da gente ver uma associação de áreas tão distintas, como engenharia e saúde. Saúde, né? Então, isso é importante demais. A tecnologia está em tudo, mas engenharia e saúde, no momento em que a gente está vendo essa parceria. E a gente tem outro desafio muito importante.
que é o que nós estamos fazendo agora, que é informar a população, né? Nessa informação à população, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com os termos, porque muitas vezes nós usamos termos inadequados e acabamos causando mais dano, porque causamos estigmas em algumas quantas populações. Então nós vimos isso com os chineses, quando começaram a dizer que os chineses tinham causado tudo isso, que tudo que vinha da China era ruim. Então, tem que ter muito cuidado com o que você fala, a forma de comunicar as pessoas na verdade, é fundamental, é um dos primeiros passos. Como causa muita insegurança, quanto mais clareza nós tivermos, mais nós vamos ter condição de atingir mais pessoas. Como é que a gente faz? Assim, a gente for verificar as boas práticas humanitárias, nós vamos ter os serviços básicos seguros, nós temos que saber se esses serviços básicos eles são seguros, se há um risco de violação dos direitos humanos, se o acesso a essa ajuda humanitária é um acesso precário, se nós temos um abuso ou negligência da própria família, e isso é bastante comum no caso de emergências humanitárias, porque a ideia principal é a gente proteger a vida, né? Mas a gente tem que proteger essa vida com dignidade. Então, é muito importante verificar essas boas práticas humanitárias. E o que você deve fazer nesse momento? Organizar as tarefas, organizar as atividades, fazer seminários de orientação, implementar atividades de conscientização, informar. Isso é o principal. Porque há um objetivo nessas atividades, sabe, Marcela? Há um objetivo que é educar e afastar essas concepções errôneas. Há um objetivo que é educar sobre os direitos das pessoas. As pessoas, às vezes, não estão nem entendendo quais são seus próprios direitos. Rechaçar a discriminação. Isso é muito importante. E apoiar os cuidadores e os técnicos que estão envolvidos nisso. Esses são objetivos fundamentais quando você vai organizar atividades em emergências humanitárias, sabe? E como é que você tem que fazer? Você tem que envolver as pessoas interessadas nisso, você tem que envolver os gestores dos diversos serviços, você tem que envolver as organizações de direitos humanos, você tem que envolver autoridades policiais, autoridades legais, os líderes comunitários são extremamente importantes nesse momento. Eu fiquei pensando que agora a gente vai realmente ter que usar máscara, mas a gente esperou tanto tempo para que isso fosse nos mostrado como uma necessidade urgente. Não, máscara incomoda. Não precisa não. Eu tenho cuidado, eu fecho a boca, não sei o quê. Então, a gente teve que chegar a uma quantidade de mortos extrema para a gente ter realmente medo e cuidado com o próximo e consigo mesmo. E a gente vê como falta muita informação básica para o brasileiro, né? Porque você saber que por mais que incomode, mas é uma coisa que protege você, protege a sua família, protege o outro. E é tão difícil colocar isso na cabeça das pessoas, né? É demais. Até porque a gente passa por algumas coisas. Tem um livro que eu gosto muito, sabe? Que se chama assim, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Ele é um livro do André Comte-Sponville, que é um filósofo francês. E ele vem enumerando 18 virtudes. E ele, num dos capítulos, ele coloca uma coisa, ele diz assim, se nós fôssemos capazes de justiça e generosidade, não precisariam nem as outras virtudes. Então, é muito disso, sabe? Essa máscara, ela protege o outro de você. Ela protege o outro. Então, se nós fôssemos realmente capazes de generosidade, de tanta generosidade,
Você está no abrigamento domiciliar porque você está protegendo o outro e se protegendo. Mas a ideia é proteger esse outro também. Então, por isso, passa nesse envolvimento dos principais interessados, sabe? Os líderes comunitários, as pessoas, os nossos líderes, as pessoas que têm grandes números em Instagram, em Facebook, onde nós temos influenciadores digitais mesmo, e que essas pessoas, os jovens estão até entendendo bem. Às vezes fica um pouco mais difícil para as pessoas que são adultas. Então, às vezes nós estamos tendo que educar as crianças. Nós tivemos que educar muitas vezes as crianças para ensinar os pais a usar cinto de segurança. Uhum. Vamos ter que educar as crianças para ensinar os pais a usarem máscara. E os idosos, que tem sido uma preocupação constante, né? Que realmente é muito difícil eu dizer para o meu pai, que tem 76 anos, que o que eu estou falando é mais correto do que o que ele pensa. Que é, então, todos nós passamos uma dificuldade tremenda de orientar os idosos. E a gente teve que ter cautela na forma de falar, né, explicar de alguma forma, e mesmo assim demorou para entrar na cabeça deles. Acho que quando começaram a ver as notícias chegando aqui no Brasil, que muitos idosos têm morrido, que realmente o risco é maior para eles, aí foi quando meu pai começou a ter mais consciência. Mas é muito difícil, a gente fica nervoso, entendeu? Porque eu acho que todo mundo passou isso em casa. Não sai, não, eu só vou dar uma voltinha aqui na calçada. Não faça isso. A gente passa por uma série de dificuldades. E eu fico pensando, as pessoas que têm já alguns problemas, que fazem tratamento psiquiátrico, como ansiedade, depressão, entre outras patologias, como é difícil também a gente lidar com essas pessoas nesse momento de medo e dificuldade. A gente tem que ter muita sabedoria. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sabe? Qual é o nosso papel para a gente conseguir também acalmar aquelas pessoas que já estão em tratamento ou que estão começando a apresentar sintomas, e que a gente vê que se a gente der uma palavra amiga, uma forma mais tranquila de falar, em vez de impor, talvez a gente consiga alcançar da melhor maneira. Como a gente pode ter um melhor resultado para ajudar essas pessoas? Se tu parares para pensar, até agora, a gente foi falando desse momento de emergência humanitária, e até agora, até para a saúde mental, é igual. Até agora nós não falamos de atendimentos diferentes para a saúde mental em emergências humanitárias. Nós não vemos vamos dizer assim, uma grande diferença dos cuidados para as pessoas, da população em geral nas emergências humanitárias, para as pessoas para o cuidado das pessoas com transtorno mental nas próprias emergências humanitárias. Então, como você estava falando, o que é tão diferente nesse tratamento? Eu acho que muitas vezes esse tratamento, essa abordagem, ela passa por um estigma, sabe? O que é muito diferente é a forma como nós viemos pensando o transtorno mental. E no caso aí também, como você vem falando, um quadro de demência para um idoso é um transtorno mental que a pessoa está inserida. E é muito difícil para um familiar estar convivendo com isso. E se você vai parar para pensar assim, se a gente for falar de estigma, eu vou pensar aqui, me lembrando aqui um pouco, se a gente for falar de dicionário, o estigma é uma marca, sabe? Ela é uma cicatriz. Uhum. E quando a gente fala um estigma social, nós vamos falar numa marca objetiva, numa marca que recebe uma valoração negativa, sabe? E aí nós temos algumas formas de estigma. Nós temos o estigma das deficiências físicas, as motoras, as auditivas, as visuais. Eu uso óculos. Muitas vezes no colégio eu era chamada de quatro olhos, né? Então, quem passou por isso, você vai vendo os estigmas da deficiência física,
você vai vendo os estigmas das raças, os estigmas que a gente chama de estigmas tribais, das raças, das religiões. E você vai vendo, a saúde mental, ela está dentro de um estigma que é chamado de desvio de caráter. Olha que absurdo, assim. Você já você vai sentindo. Então, ela já está dentro de uma coisa chamada desvio de caráter. E, e o que, que a gente imagina, assim, quando a gente fala de pessoa com transtorno mental? Quais são as palavras, assim, que vem na tua cabeça quando tu pensas agora em transtorno mental? A gente ouve muito, né? Não, é meio louco, né? É depressiva, como se tivesse assim realmente minimizando o problema da pessoa e sim hostilizando. Não é, tem muito isso mesmo, infelizmente. Muito. Eu faço essa pergunta sempre, sabe? Eu faço essa pergunta sempre nas minhas aulas. Eu dou aula no Hospital de Saúde Mental de Messejana e para os residentes, eu sempre faço essa pergunta para os residentes que são médicos e estão se especializando em psiquiatria. Vem cá, o que vocês pensam quando eu falo em transtorno mental? O que vocês pensam? O que vem na cabeça de vocês? E as palavras principais que vêm, eu te digo rapidamente, porque são sempre as mesmas. É agressividade, medo e louco. Se eu te contar um negócio, as pessoas não sabem nem definir o que é um louco. Mas as pessoas aprenderam a ter medo do louco. É. Sabe? E aí a gente volta a um problema muito sério de comunicação. Porque como é que a gente muda isso? Porque isso causa um outro problema. Se eu tenho um medo de você, uma das coisas que eu vou fazer com você é lhe isolar. Então, nós fizemos muito isso, nós isolamos as pessoas com transtorno mental. E isso é uma coisa muito séria, porque também é uma retirada da cidadania dessas pessoas, né? E isso assim, e se você tem uma pessoa com transtorno mental, se você tem uma pessoa com, no caso, um quadro de demência, uma pessoa, e essas pessoas, senhores e senhoras, que às vezes ficam em casa e eles ficam desorientados pelo longo período dentro de casa. Os dias começam a parecer todos iguais e aí há uma certa desorientação dessas pessoas. Elas podem ficar agressivas, elas podem ficar agitadas. E temos outras pessoas do transtorno mental que pararam a medicação, porque não ficou tão fácil pegar agora a medicação. E podem ter acessos de raiva, né? O que você faz diante de um quadro desse? Você tem que explicar essa situação às pessoas, ao próprio paciente, aos cuidadores. Você tem que sentar e explicar a cada um o que está acontecendo e tornar isso deixar isso uma expectativa realista, sabe? Essas pessoas têm que ter expectativas realistas diante dos quadros. As pessoas precisam ser gentis. A pessoa que tem um transtorno mental, ela não está fazendo uma coisa necessariamente porque ela está querendo fazer aquilo. Ora, você não precisaria passar por uma contenção se você tivesse uma capacidade de definir melhor seus objetivos ou as suas vontades. E a gente precisa que as pessoas deem apoio, sabe? Então você tem que falar com o paciente, você tem que falar com a pessoa com transtorno mental e diretamente com o cuidador. Você tem que providenciar um treinamento das habilidades parentais. Quem tem pessoas com transtorno mental dentro de casa, sabe como é difícil você lidar no dia a dia. Um pai que tem um quadro de demência, ele pode se tornar uma pessoa de muito difícil. Então, os parentes, as pessoas que vão conviver com aquela pessoa, têm que ser treinados para aquela situação. Você também tem que avaliar a disponibilidade de proteção. Proteção na comunidade, ONGs, organismos governamentais. E solicitar um apoio da comunidade para aquela pessoa, porque senão a gente volta para aquela ideia de que louco tem que ficar isolado. Ou isolado ou preso dentro de casa. Nós tivemos muito isso. Os nossos loucos ficavam presos dentro de casa, na realidade acorrentados, né? Triste. E isso é absurdo. A gente pensar que você não pode lidar com acesso de raiva.
Então, essas pessoas precisam ser orientadas para isso. E se a gente for falar de emergência humanitária de novo, né? Como é que nós vamos agir diretamente em relação a esse paciente? Primeiro, você tem que identificar as pessoas. Tem pessoas com dificuldade, então você tem que identificar essas pessoas. Eu não sei se eu estou falando rápido. Não, tá Esse tudo assunto me ok. empolga, então assim. Pode continuar nesse ritmo que tá dando para entender tudo certinho. Esse assunto me empolga muito, porque eu acho que a gente tem que conversar cada vez mais, tem que dar muita visibilidade para o transtorno mental, sabe? A gente tem que conversar muito sobre isso. Então, como é que você age com essas pessoas diante dessa emergência humanitária? Você tem que identificar as pessoas, né? Essas pessoas que estão com dificuldade. E você tem que entender qual é a dificuldade que essas pessoas estão tendo. Vamos lá, deixa eu enumerar aqui algumas. Falta de conhecimento é uma delas. Dificuldade de compreensão. Essa pessoa pertence a uma outra cultura, ela não entende a tua língua, ela tem uma dificuldade cognitiva, ela tem uma discordância de opinião. Nós estamos vivendo isso hoje. É um descrédito no que está sendo realizado, um descrédito das informações que estão sendo veiculadas. Então, essa pessoa está com dificuldades porque ela não acredita no que está sendo veiculado, ela não acredita no profissional, ela tem uma discordância dessa opinião, ela tem um transtorno mental que impossibilita um contato com a realidade. No caso, nós temos pessoas que estão em quadros psicóticos. Então, essa pessoa tem pensamentos suicidas, sabe? Então, que dificuldade, que espécie de dificuldade nós estamos lidando com essas pessoas? E nós vamos definir os grupos de risco, tá? Grupos de risco que essa pessoa poderia pertencer: crianças e adolescentes, idosos, crianças desacompanhadas, etnias indígenas, pessoas com deficiência, estrangeiros, pessoas com transtornos mentais, pessoas em situação de rua. Esse, para mim, é um dos grupos mais vulneráveis que nós temos, pessoas em situação de rua e usuários de substância, tá? Eu também colocaria as pessoas com pensamentos suicidas. Eu sempre estou separando ele dos transtornos mentais porque eu acho que é uma situação de emergência sempre, independente de emergências humanitárias. E só para a gente ter uma ideia, assim, tocando nos grupos de risco um pouquinho, só para a gente aprofundar, se a gente for falar de etnia, dos povos indígenas, nós temos no Brasil hoje aproximadamente 220, são 225 povos que nós temos vivendo no Brasil hoje. E 70 dessas tribos, elas são com isolamento, estão em locais isolados. No Ceará, nós temos atualmente 14 etnias. Então, como é que está sendo a informação? Como é que está chegando a informação aos povos indígenas? Eu participei algumas vezes de alguns eventos e é impressionante como isso não é falado, a gente não conversa sobre os nossos índios. Então, é muito importante veicular de forma correta essa informação, ouvir o que eles estão passando, porque, como eles são um grupo de risco, nós precisamos ter isso muito claro. E aí, ainda nesses grupos de risco, falando das pessoas em população em situação de rua, nós temos no Brasil, nós temos uma coisa muito bizarra no Brasil. Em 2016, nós tínhamos mais de 100 mil pessoas em situação de rua, morando no Brasil. Aqui em Fortaleza, era 1.700 e alguma coisa. E no Ceará todo era 2.000 e pouco. Isso em 2017, 2015, se eu não me engano, foi quando foi feito o censo, exato. Foi feito um censo em 2000, não era exatamente um censo, mas foi o que mais se aproximou de um censo em 2015. E aí nós tínhamos 2.000 pessoas no estado do Ceará, um pouco mais de 2.000 pessoas no estado do Ceará vivendo em situação de rua. Porque você pode ficar pasma. O IBGE, ele não tem um programa de contagem e classificação das pessoas em situação de rua. Então,
Como é que nós vamos falar de um grupo tão vulnerável se nós não temos uma condição nem de encontrá-los de forma adequada? E aí, nesse nosso grupo de risco, se nós formos estratificar, nós vamos ter que acrescentar agora mais um nessa lista, que são os desempregados. Para tu ter uma ideia, eu dei uma olhada, em 2019, são 12 milhões de pessoas que estavam desempregadas no Brasil. Quase 55 milhões de pessoas, elas recebiam um salário, não era um salário, recebiam um ganho de aproximadamente R$ 400. Como é que vocês imaginam que isso vai ser depois dessa pandemia? Entende? Então, isso precisa ser visto. Nós precisamos de políticas fortes agora para o que nós estamos vivendo, porque esse grupo de risco está aumentando cada vez mais. E assim, voltando, né? Como é que você vai agir em situação com o paciente nesse momento? Depois que você definir esse paciente, você vê a dificuldade dele, você vai definir o grupo de risco dele. E aí você vai definir esse grupo de risco e você vai escolher um ambiente, como que nós estamos fazendo agora. Esse ambiente pode ser pessoal ou virtual, mas esse ambiente tem que ser privado para você conversar com essa pessoa. Você tem que ver sua própria postura, você tem que sentar com essa pessoa, você tem que olhar, colocá-la numa altura dos seus olhos, olhos nos olhos, e você tem que estar sentado numa postura adequada. Uma vez eu entrei um dos residentes estava fazendo uma entrevista com um paciente dependente químico, e aí eu entrei e o residente estava sentado quase com os pés na mesa. Eu disse, gente, se tu estivesse do outro lado, o que é que tu estarias entendendo da postura do médico? De quem está te ouvindo? O desdém, né? É um descaso com a situação. Total. Então, a postura é muito adequada, tem que ser muito bem cuidada na hora que você vai abordar um paciente. Você tem que falar com a pessoa diretamente, você tem que dar as boas-vindas, você tem que se apresentar. Você tem que chamar a pessoa, você tem que falar o nome da pessoa, você tem que se apresentar, você tem que se informar, tem que informar quem é você, qual é o seu cargo, qual é a sua função, dizer o que você está fazendo ali. Você tem que escutar, né? Você tem que permitir que essa pessoa ela fale um pouquinho, sem interrupção, mas você tem que ser claro e conciso. E você não esqueça de avisar o tempo que você tem de disponível para aquele período, aquele encontro que vocês vão ter. A linguagem é fundamental. Então, assim, é necessário usar uma linguagem que seja acessível. É importante não usar termos técnicos. Porque se vocês do Ministério Público forem falar comigo em termos técnicos, eu vou ter certa dificuldade. Imagina o Medicaid, né? Nós falamos do Medicaid, ó, terrível. Então, assim, achando que o paciente está entendendo tudo e o paciente não está. E a nossa maior responsabilidade é que ele entenda o que está sendo comunicado. Então, eu tenho que usar essa linguagem acessível. O importante é que eu resuma, ao final, e que eu repita os pontos principais. Eu não quero ser entendida, então eu tenho que ter certeza que eu me fiz entender. Eu tenho que responder com sensibilidade. É importante não julgar as pessoas quando elas estão falando. E explicar passo a passo. O que eu tenho agora para fazer? Os passos a passos que nós vamos ter a partir daqui. E garantir esse sigilo. É muito importante garantir o sigilo numa conversa. E, geralmente, sabe, as pessoas têm uma pergunta, têm uma preocupação. É importante perguntar claramente para a pessoa qual é a preocupação dela. Sabe assim, você fazer perguntas abertas. Isso nós estamos falando da forma de como é que você vai agir com esse paciente, certo? Lembrando que nós estamos falando sobre isso. Você tem que explorar os estressores atuais, você tem que explorar as estratégias de enfrentamento. Você tem que ver qual apoio social que essa pessoa tem. Você tem que perguntar sobre esse momento atual. E nessas perguntas de forma aberta, você tem que saber
um pouco como é que a sua vida mudou desde que você iniciou esse período. Se você perdeu algum ente, se está lhe afetando, como é que isso está lhe afetando? Se você tem apoio dos familiares ou de pessoas da comunidade, enfim, assim, você vai informar as pessoas sobre as condições atuais. E além disso, sobre os direitos dela. Muitas pessoas querem saber como é que são os benefícios esperados, a duração, a importância da adesão, os profissionais que estão envolvidos naquilo. Você tem que discutir, determinar objetivos que sejam alcançáveis. Elaborar um plano de ação juntamente com a pessoa. Não adianta nada te fazer um plano todinho e dizer, cumpra. Se você não estiver fazendo parte do meu plano. Então, você tem que estar fazendo aquele plano junto comigo, porque eu tenho que falar da sua realidade e não da minha. Eu tenho que confirmar que você concorda com o que eu estou lhe oferecendo, com esse plano de ação que nós estamos elaborando. E eu tenho que confirmar que você compreendeu o que nós fizemos, como é que é o manejo desse plano. Então é importante eu pedir às vezes para a pessoa que ela repita, né? Como ela repita os passos principais do plano que nós elaboramos. E eu tenho ainda que abordar as dúvidas e as preocupações dessa pessoa. E, se possível, informar a família, os cuidadores, a comunidade. Eu acho que nesse período a gente tem que estar muito atento também aos casos de violência doméstica, que aumentaram muito, certo? Inclusive, nós ontem tivemos uma live aqui com a delegada Daniela Mendonça e nos ajudando com informações que nós devemos dar para os vizinhos, para todo mundo, para a gente ficar atento, né? Porque é obrigação da sociedade, de nós como sociedade, de repararmos o que está acontecendo. Não tem esse negócio de briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Não, nunca tem isso. A gente tem Se que... tiver violência física, agressão, a gente tem que denunciar. Mas também foi passado a situação da vítima para a gente não julgar a vítima, porque é um sofrimento para ela e só ela sabe os motivos por que ela não denunciou ainda. Então, às vezes, a gente julga a mulher que sofre violência doméstica e não denuncia, e distrata, e tem um preconceito com isso, né? Voltamos para os Então, estigmas, né? exatamente. E todas essas coisas que nós estamos falando, né? Nós temos que ter mais empatia, imaginar se aquilo fosse com você, como é que você gostaria de ser tratado, né? E ultimamente eu tenho uma esperança de que as pessoas nesse momento de pandemia, que estamos todos com medo, todos cheios de incertezas. Você sempre conhece alguém que ficou doente. A gente tem medo que os nossos pais sejam contaminados. Eu acredito que a gente vai tirar muitas lições e que a gente vai ter mais amor ao próximo, mais empatia, que a gente vai conseguir pensar em ajudar aquelas pessoas em situação de rua, com doações. A gente está procurando fazer a nossa parte. Gente que nunca pensou em fazer isso, nesse momento tem sido alcançado, porque está ruim para todo mundo, tem sido difícil para todo mundo encarar essa situação, né? Eu tenho essa esperança na humanidade de que a gente vai conseguir levar empatia em todos esses aspectos, mudando aos poucos, né? Eu também tenho. Eu espero que, como eu tinha te falado, né? A gente estava conversando agora a questão da generosidade. Eu acho que a generosidade ela é fundamental. A generosidade ela fala do outro, né? Ela fala do quanto você pode se doar, o quanto você consegue se doar. E é muito difícil se doar. Exato. É dificílimo se doar. Por isso que ela é uma das grandes virtudes. E por isso que esse momento ele é um momento de grande generosidade. É necessário generosidade, até para usar uma máscara. É necessário
generosidade, porque eu estou trabalhando em função do outro. Então, eu acho que esse momento é um momento muito importante para a gente rever várias coisas. Isso está sendo bastante falado de como é importante rever. E está se revendo até formas econômicas. Né? Está se revendo até as formas econômicas. E essa pandemia, eu acho que ela está trazendo tudo isso. A gente está falando aqui de uma forma muito concreta, muito específica de como tratar, como abordar essas pessoas que têm um transtorno mental diante de uma pandemia dessas. Mas também nós vamos falar um pouco mais, nós vamos falar. Tem outras coisas que são importantes. A gente vai ter que falar dos estigmas que nós temos. Nós temos que falar da segregação que nós estamos vivendo, e não só um transtorno mental, os próprios profissionais estão passando por isso. E falando neles, né, assim, a gente está falando de paciente, a gente não pode deixar de falar nos profissionais. Como é que a gente deve agir em relação aos profissionais, né, esses nossos profissionais fantásticos, que eu estava lendo hoje que nós estamos com o maior número de mortes de enfermeiros no Brasil, mais do que Espanha e Itália juntos. Isso é revoltante, tá certo? Isso é revoltante. E se a gente for ver os enfermeiros, a grande maioria dos enfermeiros são mulheres. Então, muitas vezes... A saúde mental dessas pessoas, desses profissionais, né, que estão na linha de frente, muitos médicos recém-formados que adiantaram a formatura para poder já atuar, deram alguns relatos em alguma rede social aí, e eu prestei atenção que para eles tem sido terrível começar a carreira médica nessa situação. Imagino que tem sido difícil para as pessoas mais experientes, imagina para quem começou agora. Como é que a senhora tem visto a saúde mental desses profissionais? Como é que eles estão? Pois é. A gente falando um pouco deles e assim, eu estava aqui pensando quantas pessoas não estão sendo nem nomeadas, quantas profissões são necessárias para fazer funcionar um hospital. Sim. Sabe? Você vai falando aí, a gente vai falando dos enfermeiros, dos terapeutas ocupacionais, dos fisioterapeutas, profissionais, dos médicos. Agora, e o pessoal? O pessoal que está levando a maca, os técnicos, os profissionais, os guardas que estão lá presentes, sabe? As pessoas que estão diariamente arriscando suas vidas porque estão pegando um ônibus para ir para dentro de um hospital que trabalha diretamente com a Covid. E essas pessoas não estão sendo nem faladas, nem nomeadas. A elas nós temos que agradecer muito, porque o motorista de ônibus que está ali levando os nossos profissionais para estarem na linha de frente. Entende? Então, todas as pessoas, elas precisam ser, assim, nós precisamos agradecer a essas pessoas realmente. Os nossos psicólogos estão aí realmente dando um apoio impressionante. Eles abraçaram a causa mesmo, e eu vejo assim, um movimento enorme dos psicólogos para dar esse apoio psicológico aos nossos profissionais e à população em geral. Ai de nós se não fosse por eles. Assistentes sociais. Nossa, que alegria ter assistentes sociais na vida. Porque sem eles a gente estaria muito perdido. E é isso, assim, como é que a gente faz nesses serviços em relação aos profissionais? A gente tem que definir os profissionais, né? Voltando a falar desses serviços em relação às pandemias, à pandemia, no caso. Você tem que definir os profissionais, que profissionais estão aptos a realizar esse trabalho. Mas não é só definir os profissionais, você tem que capacitar os profissionais. E também definir, assim, de uma forma clara, definir e explicar de uma forma clara a forma de contato que esses profissionais vão exercer o trabalho deles. Vai ser por um telefone, vai ser presencial, vai ser por que meio, né? Que ambiente eles vão poder usar? E como serão contratados esses profissionais?
Tudo isso precisa estar muito bem estabelecido no momento de pandemia. Então, veja como precisa ser muito rápido tudo isso. E nós temos que utilizar, por favor, canais seguros para os nossos pacientes e para os nossos profissionais. Nós temos que estar pensando nisso o tempo todo. Definir o material que a gente vai utilizar para os profissionais e disponibilizar esse material, porque nós estamos vendo dificuldades de protocolo, estamos tendo dificuldades com os próprios materiais que as pessoas estão usando no dia a dia. Uma orientação clara dessa linha de trabalho que eles vão seguir. E aí eu vou colocar os profissionais, como a gente vinha falando, todos os profissionais, do recepcionista, a pessoa que está lá na porta do hospital, ou da UPA, ou do posto, onde ele está, onde ele estiver, que ele vai fazer essa abordagem do recepcionista até os outros profissionais que estão mais implicados dentro de uma UTI, que são os casos mais graves. Nós temos que sensibilizar os profissionais também, porque é uma situação muito, muito complicada você dizer para uma pessoa, vai lá e arrisca a tua vida. Sabe? Então, atender a uma pessoa com transtorno mental diante de uma pandemia é uma situação muito delicada. Então, nós temos que sensibilizar os profissionais. Eles já estão cansados, eles já estão... Nem começou direito e eles já estão bastante exauridos. Nós temos que fornecer também uma coisa, nesses tempos, nós temos que avaliar se a nossa ação está sendo adequada, né? É importante isso, definir tempos para fazer essa avaliação. E também fornecer uma lista atualizada dos serviços, né? Assim, dos recursos que nós temos, dos serviços básicos que nós temos. É importantíssimo isso. Porque senão o profissional fica com a sensação de que está trabalhando sozinho. O que eu te diria? Esses profissionais, eles vão estar submetidos a estressores de uma forma muito direta, muito mais frequente. Eles vão estar com uma frequência enorme com esses estressores assim, e muitas vezes com risco da própria vida. E além de tudo isso, eles vão estar lidando com os outros problemas da população geral, que é o medo, a incerteza, a própria falta de informação, a angústia. E por isso que nesses serviços que nós temos, é muito importante fazer rodízio dos profissionais das áreas mais estressantes para áreas menos estressantes. Isso precisa ser feito. Ter a parceria, sensibilizar os profissionais para fazerem parcerias dos profissionais que têm mais experiência com os profissionais que têm menos experiência. Nós não podemos deixar de providenciar esse apoio psicossocial, né, e mental que nós estamos tendo. Ainda bem que nós estamos tendo nossos profissionais. A rede Psi é uma rede muito sensível, é uma rede que, assim, me encanta, realmente. E é importante, durante esses serviços, definir pausas no trabalho. Eu tenho pacientes que são médicos que estão trabalhando 24 horas em UTIs de Covid, porque não tem quem vá render o plantão. Eu tenho pacientes que têm transtornos mentais, por isso estão comigo, e transtornos mentais que estão causando outras alterações, e que são 24 horas dentro da UTI. Então, é muito importante definir essas pausas no trabalho, e também períodos flexíveis de trabalho para as pessoas que adoeceram ou têm parentes que estão adoecidos. Né? Assim, a gente precisa ter isso bem claro dos nossos profissionais, dos serviços que eles vão atuar. Isso nas pandemias. E o que é vamos dizer assim, o que é essa pandemia, né? Essa pandemia da Covid-19 traz de diferente, assim, só para a gente, rapidamente aqui, algumas poucas palavras falar, é que ela é uma infecção provocada por esse novo coronavírus, né? Ela recebeu uma nomeação oficial de Covid-19. Como ela é uma infecção, nós temos o vírus, ela é causada por um vírus, o SARS-CoV-2, que ele é o vírus, e a Covid é a infecção. Por isso que quando nós falamos de Covid no feminino, é a Covid.
E eles fazem parte, né? O SARS-CoV-2, ele faz parte de uma família de coronavírus que são responsáveis por várias infecções respiratórias, já eram bem conhecidas. E o que essa infecção, essa pandemia traz de diferente? Ela traz de diferente o que a gente chama de abrigamento domiciliar. As pessoas estão chamando de isolamento domiciliar. E eu acho que a forma mais correta que eu ouvi em outros lugares é abrigamento. Nós temos que falar de abrigamento domiciliar. Somos nós que estamos nos abrigando de situações mais graves. Então, é muito importante a gente perceber como a forma de falar, até para os parentes, faz diferença. Exato. E nós estamos falando desse momento, não é nem um isolamento social, exatamente. Porque nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo agora. Nós não temos isolamento social, nós temos um isolamento onde as pessoas estão se comunicando, nós temos formas de nos comunicar. Se isso tivesse acontecido há um século atrás, seria um pouco mais complicado. Exato. Hoje a tecnologia salva muito a nossa pele, né? E como? E E assim, perdão. nós estamos aqui nos minutos finais, temos assim 5 minutinhos, e eu queria que a senhora passasse a mensagem que mais lhe toca no coração para alcançar pessoas, para nos dar mais tranquilidade emocional. O que mais a senhora vê como necessário nesse momento? Fale para nós, nos ajude aí. Eu acho que nos ajude a todos nós, né? Nós todos precisamos dessa ajuda de todos mesmo. Eu acho que eu recebi um hashtagzinho que era estar juntos. Eu acho que esse é o momento de estar juntos. Por incrível que pareça, nós estamos falando de abrigamento domiciliar, é o momento de estar juntos. Porque quando nós estamos juntos, nós estamos pelos outros, né? Nós estamos realmente juntos pelos outros. Eu acho que esse é aquele momento onde nós temos que diminuir o estigma cada vez mais. Eu estou falando muito em estigma porque eu acho que isso é fundamental. Eu tive colegas que tiveram, por estarem trabalhando em UTI de Covid, colegas que tiveram os carros envolvidos em papel higiênico. Que edifícios baixaram portarias dizendo que os profissionais tinham que estar tomando banho no banheiro coletivo debaixo do edifício antes de entrar nas áreas comuns. Então, tem profissionais sendo hostilizados, as pessoas estão com medo dos nossos profissionais. Esse pessoal está na linha de frente. Esse pessoal está saindo de casa e se arriscando justamente para isso. O abrigamento domiciliar, ele não é para evitar que a gente pegue o coronavírus. Ele é justamente para evitar que as pessoas que estão nos casos graves, que elas tenham serviços e pessoal disponível para atendê-las. Eu acho que essa mensagem é mais importante. O abrigamento domiciliar, ele é para que os casos graves consigam chegar e serem atendidos de forma rápida e eficaz nas UTIs, nas emergências, e que a gente não tenha um prejuízo das outras patologias. Nós seguimos com transtornos mentais, mas nós temos hipertensão, pessoas com problemas de pressão, nós temos pessoas com diabetes, nós temos cirurgias que estão suspensas, nós temos mulheres que estão grávidas. Então, o mais importante agora do abrigamento domiciliar vamos permitir que as pessoas sejam bem atendidas. Então, fique em casa. Fique em casa, esse é o mais importante. Usa máscara. Generosidade que nós temos que ofertar agora. Generosidade com o outro, generosidade conosco. Porque parece que isso sempre volta pra gente, né? Com certeza. Eu tenho só a agradecer esse seu momento, essa sua fala, que com certeza alcançou muitas vidas. O Ministério Público realmente agradece de coração e espero que muitas pessoas possam refletir sobre tudo que foi falado aqui.
que a gente veja que ficar em casa é realmente se abrigar e que podemos nos conectar de várias formas. Nós não estamos isolados, com certeza. Nós não estamos isolados. Mas a sua participação, doutora, é um prazer, doutora Eu que lhe Luísa. agradeço a todos. Uma grande honra. E na próxima semana, o Ministério Público vai promover uma live com o tema Os efeitos da Covid-19 nas eleições 2020. E o palestrante será o promotor de justiça Emanuel Girão, dia 14, quinta-feira, às 17 horas. Então, até lá!